Estado, parabenizar vocês aí que estão aí nessa luta incansável pela valorização da contabilidade. O presidente Everaldo aí tem essa bandeira de valorizar o profissional, de se fazer contabilidade, e eu sou muito grata de, às vezes, quando posso, terça-feira, estar aqui com vocês, aprendendo um pouco aí, trocando conhecimento e informações com os colegas. Então, assim, o meu recado aqui hoje é só parabéns para nós e para todos aí que participam do sindicato, do presidente. E espero te ver amanhã e também acho que dia 30 lá na Câmara e todos aí que puderem comparecer a essa homenagem a todos os contadores e contadoras. Sucena, mas não vamos... Não, posso falar um segredo aqui? Pode? Pode? Pode falar o segredo. Tem duas chapas, né? A chapa que você está apoiando é aquela chapa do Itaú Henrique, mas quem vai ser o presidente me parece que é a Sucena, né? Uai, presidente, assim, são dois momentos, né, diferentes. Primeiro a gente faz a eleição dessa chapa, né, que tem duas chapas concorrentes, os editais já estão aí no site, no portal do Conselho. Está lá encabeçada uma pelo nosso colega Henrique. E depois, em janeiro, nós temos a votação no plenário, que também nós temos aí o colega Otávio, cadê? O Otávio, o Fábio, que aí é outra eleição, e aí todo mundo pode ser candidato, mas também não descarta a possibilidade, né, de ter uma, quem sabe aí, ter uma mulher lá na presidência, e conto com o apoio de vocês aí também, hein? Não só lá na frente, mas agora com o Henrique. Tá bom. Então, vou passar a palavra para o Autolomeu para ele não ser uma mensagem dele. Autolomeu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos. Uma alegria estar com vocês novamente. E hoje nós celebramos o dia São Mateus, apóstolo. Padroeiro da comunidade. Era cobrador de imposto, com dificuldade danada, e Jesus passa perto dele, segue-me. Ele deixa aquela situação ali, não teve nem resposta, e foi direto. E logo depois a gente tem então um encontro dele na casa de Mateus, com Jesus lá. Estão preparados para o jantar, e os discípulos de Jesus é criticado porque Jesus estava comendo com pecadores e com pessoas que prejudicavam, porque ser cobrador de imposto naquele tempo era terrível. Você estava trabalhando em desfavor do povo. Autolomeu. Aí o cara ainda roubava um pouco. Sim. Me permita. Me parece que o dia 22 é o dia do São Mateus, não? Dia do contador também? É isso? É hoje, né? São Mateus, ele é também o protetor dos contadores, né? Uhum, verdade. Padroeiro do contador. Só que é hoje, dia 21, que é o dia de São Mateus. Então tá. Mas também um dos contadores. E interessante que a atitude de Mateus é uma atitude que bastante, assim, levar em conta. O cara estava numa situação boa. Cobrava o governo e ainda cobrava um pouco para ele também, que de vez em quando o cara tirava mais por si, né? E assim, tinha uma força muito grande para cobrar, porque ele era um cobrador de tributo, e o cara não pagasse, ele chamava a polícia e prendia. E ele, então, gostou muito das falas de Jesus e aceitou esse convite. E teve uma mudança muito séria dele. Quando a gente vê a vida de São Mateus, assim, um pouco da história dele, a gente percebe que até a esposa dele abandonou ele, não quis saber mais dele, ele pegou os bens dele, partiu com a esposa ficou com a parte, o que ele tinha, ele entregou a serviço da missão. Interessante, esse foi um desapego total que ele fez, e graças a ele hoje nós temos o que nós chamamos de Evangelho da Misericórdia. E interessante nesse Evangelho de hoje, o importante que a gente depara é a palavra que Jesus toma quando ele é criticado por estar comendo com os pecadores, e ele então vem e fala aquela frase assim: o são não precisa de médico, só os doentes. Eu quero conversão. Entenderam bem isso? Porque o profeta Isaías fala quando Jesus ainda com o Pai, né, pedia a conversão dos corações, e não
sacrifícios, essas coisas. Por quê? Porque Deus está nos resgatando. O homem não foi capaz e ele vem para nos resgatar para uma vida nova. Isso é que nós chamamos, que é um chamado muito importante, que para todos nós é feito todos os dias. A humanidade, já há alguns bilhões de anos, não consegue fazer isso, e Deus então vem e nos convida novamente, e ele vem, morre por nós para nos salvar. A vida de Mateus mudou, né? E alcançou a graça diante de Deus e deixa esse legado para nós, esse evangelho, que depois vem nos ajudar no dia a dia também. É lógico, as pessoas precisam entender que a Bíblia não caiu de paraquedas, nem com zíper, nem nada. Isso custou muito, foi difícil, inclusive, para que ela pudesse ser publicada, porque eles queriam colocar tanta coisa que não tinha sentido. E o próprio João, depois, quase no século 100, no final do século 100, ele vem dizer que se fosse escrever tudo que Jesus falou, não caberia no mundo, os livros. Então, é muita coisa. E Jesus ainda diz que vai mandar um paráclito para a gente, e toda hora ele está atualizando a palavra dele no tempo para nós, no dia a dia da nossa vida. Então, que nós possamos aceitar esse convite, né, que foi feito a Mateus, e também esses conselhos de São Paulo, de mansidão, de suportar uns aos outros, é uma coisa que para nós, na nossa profissão, não é muito fácil, mas parece que nós estamos dando muito bem, estou muito feliz com esse grupo que tem desenvolvido, tem demonstrado essa capacidade de amor e preocupação com o outro e com o mundo. Ninguém preocupa tanto com o mundo como nós, contadores. Quando eu fico vendo essas invenção de tanta lei, mudando tanta coisa, mas a gente precisa começar a participar disso de uma forma mais forte e observar, porque nós é que vamos sofrer por isso aí. Então vamos rezar, pedir ao Senhor que nos ajude, nos oriente, para que nós possamos ajudar também o mundo a ficar melhor. Até a vida do nosso Senhor. Vamos rezar a oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós seja feita a nossa vontade, com o nosso poder, e não nos deixeis cair no pecado, mas livrai-nos do mal. Amém. Bem, pessoal, vamos começar. Ô, Wanda, é o seu aí, Wanda. Aí, é para o erro do Wanda. A pauta de hoje, vamos ver aqui, Everaldo, adiantamento fornecedor. Então, um colega nosso nos ligou e ele lançou o fornecedor a prazo e queria quitar a duplicata antes da nossa escola lançada. Então, não poderia, o programa não deixa fazer isso, certo? Porque só poderá quitar duplicata a partir da data que ela foi lançada, não tem jeito. Então, nesse caso específico, ele tem um adiantamento de fornecedor, tem um código do CFOP específico, adiantamento de fornecedor. Ele faz o adiantamento de fornecedor, aí sim, ela não tem, esse adiantamento de fornecedor não tem qualquer tributação, então, simplesmente, ele pagou, adiantou o fornecedor, depois que a mercadoria chegou, ele quita ela. Alguém quer falar mais alguma coisa a respeito desse assunto? Não tem mais, vamos passar para frente. Everaldo, contrato de mútuo. Aí me ligar também a... O que está escrito aqui? Eu operei do 8 ao meio, eu vim para a lei. A impedimento de apresentação do SF, do Simples Nacional, a pessoa perguntou o seguinte: quem tem contrato de mútuo está impedido de apresentar o ECD? No meu ver, de maneira nenhuma. Mas eu respondo o seguinte: contrato de mútuo é sinônimo, certo, de omissão de receita. Alguém quer falar mais alguma coisa a respeito desse assunto? Estou muito seco no que eu falo, né? Ninguém quer falar, então vou para frente. Everaldo, discussão sobre a IN, não
é 2003, viu? Não é 203, não. Discussão sobre a ilha do 2003. Eu vou deixar por fim esse caso aqui, porque tem muito na frente aqui, a discussão pode prolongar muito. Eu vou deixar, é 2003, não é 203 não, viu Wesley? Ok. Então eu vou deixar por último, depois discutir, eu vou colocar para vocês, não vamos discutir ela. José Valdo, fala o seu caso. É o seguinte, um cliente meu estava entregando a mercadoria em um estabelecimento, aí foi uma pessoa lá e perguntou, a próxima mercadoria que vocês vão entregar na loja fulana de tal? Aí ele falou, sim. Falou assim, pois é, eles não querem receber lá agora, porque tem uma fiscalização lá, é para vocês me entregarem essa mercadoria aqui. E simulou uma ligação, e eles falaram assim, não, tem muita gente aqui e tal, tá, pega essa mercadoria aí. Então, entregaram para ele. Foi a mercadoria roubada, foi tomada, nem roubada, sei lá. E agora eles vão ter que fazer uma nota fiscal de devolução dessa mercadoria que eles não receberam. E para que a empresa mande outra mercadoria para eles, porque eles não vão perder. A pergunta é, como será feita essa nota? Qual o CFOP que vocês indicam? Outro detalhe, essa devolução vai ter que ser feita para a empresa que vendeu a mercadoria ou para a transportadora, que acredito que vai ser que vai indenizar. Alguém entendeu direitinho aí? Entenderam? Eu gostaria que explicasse melhor, Zé Walter. Não sei se o Rona entendeu. Eu entendi aí. Eu entendi, Zé Walter. Em parte, a não ser que eu esteja enganando. Na verdade, o seu cliente, ele não teve a posse da mercadoria. A mercadoria, até então, estava de posse da transportadora. Certo? Correto. Ok? Então, eu acho que o seu cliente não tem nada a ver, responsabilidade nenhuma sobre isso. Isso vai depender de uma ocorrência policial. Naturalmente, vocês já registraram essa ocorrência policial. Essa ocorrência teria que ser registrada pela transportadora, porque o seu cliente não teve a posse. O que vai ter que fazer? O fornecedor vai ter que cancelar essa mercadoria mediante essa venda, mediante o registro da ocorrência policial, certo? E cancelar a nota fiscal e emitir outra nota não, enviar a nova mercadoria para o seu cliente com outra nota fiscal. Por quê? Ele não teve a posse da mercadoria. O cliente estava lá de porta aberta para receber. Então, ele não tem nada a ver com peixe a partir daí. E, inclusive, ele ficar de posse desse boletim de ocorrência, que ele tem que ser registrado pela transportadora. E ele de posse desse boletim de ocorrência para ele se exibir de possíveis transtornos amanhã ou depois, caso o fornecedor não venha cancelar essa nota fiscal, mas para não configurar a venda de fato. Você entendeu? Por quê? Isso aí está notório e evidente. Ele não teve a posse. A mercadoria está vindo lá de São Paulo, ela chegou aqui em Aparecida, Goiânia. Até então, ela não é minha, eu não sou dono dela. A responsabilidade é da transportadora. Certo? Esse é meu entendimento. O Vanildo quer falar. Everaldo, você está mudo. Vanildo, fala. Boa noite a todos. Boa noite. A pergunta dele é em relação ao destinatário da mercadoria, é isso? O destinatário, a pergunta é a seguinte, como que ele vai resolver, porque tem uma nota fiscal que foi emitida para ele, só que essa nem a nota fiscal chegou, nem a mercadoria. Então, ele não vai fazer nada. O que ele poderia fazer é entrar lá, fazer uma manifestação do destinatário, e tem uma opção lá que não foi concretizada a operação, para ele se resguardar que aquela nota foi emitida para ele e que não foi concluída a operação. E quem vendeu tem que fazer uma anulação, uma nota de entrada devolvendo essas mercadorias que foram roubadas e depois a saída de roubo, perda, furto, coisa assim. Lá tem um CFOP para isso.
Mas quem é o destinatário, eu entendo que a única coisa que ele pode fazer para se resguardar é essa manifestação lá por meio do destinatário, manifesto do destinatário, e tem uma opção lá, algumas opções lá que você informa para a Secretaria da Fazenda que aquela nota não foi concretizada a operação. Você não tem que dar entrada para fazer devolução de uma coisa que você não recebeu. O Vanildo corroborou em gênero, número e grau o que eu disse para vocês, Evaldo. É importante você ter a posse dessa ocorrência. Pedir à transportadora, né, que ela te forneça a cópia do BO, do registro desse fato, certo? Okay. Então, por enquanto, você está com 2-0. Otávio. Zé Walter, essa mercadoria tem seguro? Não sei. Porque se tem, é a transportadora que tem, né? Exato. Porque nós tivemos um caso parecido. A mercadoria foi roubada na estrada entre São Paulo e Goiânia e não chegou aqui em Goiânia. Então, o nosso cliente não teve, né, a posse da mercadoria e a nota foi emitida. E, no caso, quem nos pagou foi a seguradora. A seguradora pediu uma nota de remessa para ela dos produtos que estavam naquela nota. Tá, eu não sei se legalmente, dentro da legislação, se isso aí estaria assim, bem basilado dentro da legislação. Por quê? A seguradora exigiu uma nota, meu cliente precisava do produto. Então, o que aconteceu? Ele emitiu a nota fiscal para a seguradora ressarciu a nossa empresa e o fornecedor mandou de novo para ele a mercadoria. E aí, nós demos entrada na nota, foi uma situação peculiar, nós demos entrada na nota e tivemos que dar a saída porque eu tinha que emitir a nota para a seguradora. Porque aí o que eu fiz? Eu entrei, aproveitei o crédito e dei saída pelo mesmo valor daquela operação, tá? E tem um CFOP específico para isso aí, roubo, deterioração, perda, tem um CFOP específico para isso, tá? A situação é essa, entendeu? Agora, se for empresa do Simples Nacional, como não tem o crédito de ICMS, fica mais fácil você fazer, né? Correto. Ainda bem que não tem de FAO. Ainda bem, né? Mas aí, Zé Walter, continuando o que nós falamos, só para estender mais um pouco, seu cliente, conforme o comportamento dele, estará assumindo risco, dor de cabeça, que não tem nada a ver com ele. A mercadoria não era dele, não tem nada a fazer. Simplesmente pedir a transportadora, o boletim de ocorrência, ver se ela registrou o fato conforme você relatou, e ele, que posse desse documento, exigir do fornecedor outra mercadoria com outra nota fiscal. E você registrar nos seus livros contábeis este fato de que havia feito o pedido dessa natureza, assim, assado, conforme o boletim de ocorrência, mas antes da posse da mercadoria, ela foi roubada. Esse que é o procedimento. Não precisa você chamar para o seu cliente, a sua empresa, essa dor de cabeça e responsabilidade de fazer esse processamento. Antônio Eudes. Boa noite, senhores. Só para complementando aí as informações do doutor Ronan, do Vanildo, também do Otávio. Walter, o CFOP é o 5927, caso você tiver que dar a saída, né, por perda, deterioração ou roubo, é o CFOP 5927. E lembrar o seguinte, além de todas as informações que os colegas passaram aí, você colocar no livro de ocorrência do ICMS, de preferência até colocar uma cópia da ocorrência policial, né, que foi fornecida pelo vendedor da mercadoria ou pela transportadora. Porque se a mercadoria não foi segurada e a transportadora tem que fazer o pagamento, se for a transportadora que assumir, ele vai pagar para o fornecedor, não é para o destinatário da mercadoria, porque até então ele não está de posse. Ele tem que pagar para o fornecedor para que ele emita a nova mercadoria ao destinatário. O fornecedor ele pode anular a operação ou pode dar entrada também no CFOP por aquela devolução de mercadoria por deterioração ou roubo, né? E sair para o CFOP próprio. Só acrescentando essa informação, tá? Ok. Satisfeito, né, Zé Walter? Estou satisfeito
e eu tenho uma resposta para o Everaldo. Fala. Everaldo, a doutora Daiane, eu entrei em contato com ela passou para mim o seguinte, que quando eu tenho uma empresa, por exemplo, hipoteticamente que eu faça contabilidade do sindicato, eu sou contador e eu vou subcontratar alguém para fazer uma parte da contabilidade, por exemplo, a folha de pagamento ou a escrita fiscal, ou o que for, nada impede, desde que esteja baseado nos contratos de prestação de serviço. Então, todos serão corresponsáveis de acordo com a aquiescência da empresa, certo? Não, esse caso aí, Waldo, nós discutimos futuramente, certo? Quando o sindicato passou para o Zé Walter um serviço, no contrato, ele poderá passar para terceiro. Se ele não permitiu isso, ele não pode passar, certo? Exatamente. Aí o outro, essa é a cadeia, certo? Mas se não houver, essa aqui é a minha preocupação. Muitas vezes, o contabilista pega o serviço para fazer e passa para o outro fazer, e não existe essa permissão da empresa para que ele faça isso. Então, ele pode, sim, se enquadrar na lei, né? Exatamente, porque não há aquiescência do contratado. Exatamente. Certo? Então, tem que estar tudo de acordo, certo? Essa que foi a discussão, e o pessoal que eu pego aqui, muitas vezes, as pessoas pegam o serviço para fazer, não tem contrato, não tem nada, certo? E não tem a anuência da pessoa que contratou para que ele possa passar para o terceiro. Está certinho a decisão da doutora, e foi o que nós discutimos aqui, né? Exatamente. Uhum. Tá ok. Ok. Quarto, Zé Walter. Quinto, José Miguel. Jair Miguel, Everaldo. Jair Miguel? Eu estou rindo de... Jair Miguel. O que ele fala aqui? Titular da empresa Eireli faleceu. Como proceder? Ele não está presente, não. Deixa eu atender o telefone aqui. Alô? Eu desativei seu som, Everaldo. Ativei novamente. Quem quer responder? A pessoa, o dono da empresa, a Eireli, faleceu. Como proceder? Fala, Eu levantou a mão. Fala, Wilson. Olha, seu Everaldo, tem que ser feito um inventário para poder fazer, ou substituir, de acordo com o contrato social, substituir o titular pelos herdeiros, ou então fazer a extinção da empresa. Sem fazer o inventário, nada feito. Ele pode até baixar as portas da empresa, se for o caso, mas ele tem para encerrar e tem que precisar do inventário. Mesmo procedimento da empresa individual, né? Outra coisa. Ele é uma empresa individual, né? Ele é uma empresa individual, né? Só que a diferença é que ela tem um contrato social com mais ou menos. É unipessoal, né? Agora é unipessoal, né? É unipessoal, mas até então, até fazer essa mudança automática lá pela JUSEG, ainda continua tendo né, o tratamento de hereda até trazer transformação. Mas já por via, pela instrução normativa do DREI, que foi publicada ontem, né, parece? Ontem, já está autorizado a transformar tudo em. Até que a DECO rede sim, né? Tudo em unipessoal. Agora, se tiver no contrato que os herdeiros, certo, continuarão com a empresa, né? Porque às vezes coloca lá que quando a empresa, no contrato, que a empresa não será dissolvida com o falecimento, aí os herdeiros tomam conta e podem dissolver depois. Mas se falar quem tem fins errados, tem que obedecer ao contrato social. Mas de qualquer forma, tem que passar pelo inventário, independente de qualquer coisa. Miguel respondeu. Alguém quer... Fala, Ronan. Precedência aí o que precede o inventário aí da empresa, porque não se pode aguardar simplesmente o inventário, é uma medida cautelar. Então, o herdeiro de imediato já pleiteia em juízo uma medida cautelar para dar seguimento aos negócios. E depois disso, claro, pode pedir o inventário.
mas já veio imediatamente, faleceu hoje, amanhã já é uma medida cautelar. O juiz vai determinar, naturalmente, aquele herdeiro, o sucessor imediato, que seja a viúva, ou que seja o filho, quem for que se identificar lá como herdeiro, entendeu? E o juiz vai, então, determinar cautelarmente o segmento do negócio da empresa. E depois vem o inventário. Abraão. Everaldo, aí eu entendo o seguinte, que o juiz nomeia o inventariante. E o inventariante tem poderes para tocar a empresa até encerrar o inventário ou não. Entendeu? Então, o primeiro ato que precisa tomar nesse caso aí é nomear o inventariante do espólio. Abraão, esse inventariante é que vai tomar as medidas. Tá, deixa eu falar, Abraão, aqui, juridicamente falando, a medida cautelar, imediatamente, porque a empresa não pode ficar aguardando decisões de inventário. Ela tem obrigações a cumprir, ela tem ativo e tem passivo. O juiz determina liminarmente, ele vai determinar liminarmente aquela pessoa que vai gerir essa empresa até que se inicie o inventário e dê seguimento. É o famoso inventariante, né? Fala, Fábio. A Instrução Normativa 81 do DREI, ela fala o seguinte, lá no item 4.6, falecimento do titular. No caso de falecimento do titular, pessoa natural, a sucessão dar-se-á por alvará judicial ou na partilha por sentença judicial ou escritura pública de partilha de bens. Enquanto não houver homologação da partilha, o espólio é representado pelo inventariante, devendo ser juntado à respectiva certidão ao ato de nomeação de inventariante ao documento a ser arquivado. No caso de alienação, cessão, transferência, transformação, incorporação, fusão, cisão, parcial ou total e extinção, bem como nos demais hipóteses em que a responsabilidade do espólio é indispensável à apresentação do respectivo alvará judicial ou a escrituração pública de partilha de bens para a prática do ato. Caso o inventário já tenha sido encerrado, deverá ser juntado ao ato a ser arquivado cópia da partilha homologada e certidão de trânsito em julgado. Nesta hipótese, os herdeiros serão qualificados e comparecerão na condição de sucessores do titular falecido. Os sucessores poderão, no mesmo instrumento em que comparecerem nesta condição, extinguir, alienar, transformar e continuar a empresa, observado o artigo 974 do Código Civil. Muito obrigado, Fábio. Você disse simplesmente já o andamento final do inventário. Então, tudo isso vem corroborar, como eu disse isso, é a medida cautelar inicialmente, porque a empresa não pode ficar aguardando o inventário para dizer quem é que vai tomar posse da empresa, quem é que vai ser herdeiro, porque isso, inclusive, pode delongar. Numa situação dessa, juridicamente falando, é a medida cautelar, é o que você disse aí agora, uma liminar do juiz. Senhor José, o senhor é o filho mais velho, é o mais novo, eu achei ser mais bonito que os outros e você vai representar a empresa aqui sobre minha responsabilidade. Entendeu, senhor Fábio? Muito obrigado pela sua colocação. Nilton. Ganho de capital. Estão me ouvindo? Oi. Oi, sim, pode falar. Então tá bom. Meu é ganho de capital. Eu estou com um cliente que ele comprou uma chácara, né? Uma fazendinha, nem sei, 107 hectares, já é uma fazendinha, né? Ele comprou em 2009, por 110 mil, que está na escritura. No ITR, que é a pauta do município, está no valor de 1 milhão. Só porque ele vendeu ele por 3 milhões e 500 agora. E ele fez umas melhorias, inclusive ele fez um FCO e investiu 900 mil lá. Ele vai pagar esse ano. Como que eu vou proceder esse ganho de capital? Me ajuda a resolver essa situação. Abrão é craque. Abrão é craque. Everaldo, aí é fazer, apurar o custo de compra, esse gasto que ela está dizendo que fez aí, né? Colocar como investimento.
e colocar tudo com investimento. Porque é uma propriedade rural que virou um negócio urbano, né? Entendeu? Inclusive ele investiu lá, esse FCO rural que ele fez, e vai pagar ainda está a pagar 900 mil. E ele ainda investiu lá mais ou menos na faixa de uns cento e poucos mil, não, dá mais, dá uns 400 mil, que ele investiu. Ele fez uma pista para criar gado, para fazer confinamento, gado leiteiro. E começou a criar o gado e resolveu vender a fazendinha lá com porteira fechada. Tá, isso aí, Nildo, é o seguinte, para você fazer o ganho de capital, você tem que observar o ITR, a terra nua. Você tem que ver a terra nua dos últimos 5 anos, ou pegar de 2009 e ver o ITR 2021. O resto é venda de atividade rural, receita de atividade rural. Você tem que identificar a terra nua dentro do ITR. A legislação é bem clara. Entendeu? Tanto a legislação da pessoa física, a legislação de apuração de ganho de capital, ela é bem clara. Ela se reporta sempre que venda de propriedade rural, você tem que apurar o ganho de capital pela terra nua. Então, você tem que ver, quando comprou, se foi feito certo ou não. Se não fez, arrumar a declaração nos últimos 5 anos e se basear pela pauta da prefeitura, né? Porque a pauta da prefeitura já tem dos últimos 5 anos. Refazer os ITR e tudo, apurar o ganho de capital pelo ITR. E o excedente é venda de receita de atividade rural como benfeitoria, né? Ah, tá. Deu para mim entender. Fala, Ronaldo. Deixa eu dar uma palavrinha. Eu vou baixar, então, o programa, eu não tenho nem o programa do ganho de capital, e vou ver essa possibilidade do que eu entendi aqui com a sua explicação. Deixa eu só... Se eu ficar com alguma dúvida, Abraão, eu dou uma ligadinha durante a semana. Está à disposição, Nilda. Pode ligar à vontade. Então, tá bom. Muito obrigado, viu? Fala, Ronaldo. Abraão falou muito bem. Eu gostaria de saber se ela gostaria também de ouvir a minha colocação ou se já está satisfeita. Claro, Ronan, claro. Pode então, falar. É o seguinte, eu quero dar junto aqui com o Abraão o seguinte, em primeiro lugar, o imóvel foi adquirido em 2009, portanto, posterior a 2006, prevalece o valor de aquisição aquele lá da escritura, certo? Naturalmente, eu entendo que ele vinha declarando este imóvel no seu imposto de renda, pessoa física. Também, Entendo mesmo também, valor que está no ITR está no imposto de renda. Tá. Entendo também que esses investimentos que ele fez, ou se ele realizou esse investimento em 2020, já deve estar constando da declaração do imposto de renda. Está correto? Também. Ah, muito bem. E as dívidas que você disse que ele pegou lá R$1 milhão, aquilo que ele não pagou ainda, não pode incorporar o custo do bem. Certo? Porque naturalmente ele vai vender esse imóvel e quitar a dívida dele. Daí para frente não existe investimento, certo? Isso mesmo. Esse 900 mil dele, ele não pagou. Vai pagar agora com essa venda da Tudo bem. Da fazenda. Então, ele não deve 900 mil. Ele deve o que ele tomou de empréstimo até o presente momento. Ele fez um compromisso de 900 mil reais. Mas ele recebeu 400 mil reais. Não é isso? Entendeu? Ou ele pegou os 900 mil reais? Não. Ele pegou 900 mil e ainda vai pagar os 900 mil ainda. Isso, mas ele só investiu na fazenda 500 mil reais. Isso, tá certo. Não. Os outros 500 mil ele não investiu na fazenda, então tá lá no carta dele. Esse ele vai usar para quitar o compromisso dele lá, certo? Não ele for dentro da terra. Não vai servir para corrigir, então, para somar lá o custo da terra. Feito isso, ele vai tomar por base aí, o Abraão já colocou, entre o imposto de renda e o ITR. E eu considero muito o imposto de renda. A pessoa física se está devidamente declarado lá, certo? E na escritura... que vai lavrar, eu quero também pedir a bênção aí o Abraão, que ele é professor disso, na escritura de venda, ele vai destacar lá, na operação que ele está vendendo lá por R$2 milhões, sendo R$1 milhão, valor da terra nua, e R$1 milhão, benfeitorias existentes no imóvel. Tem que saber também, cartoralmente, saber fazer essa escritura para separar o valor da terra nua dos investimentos. Considerando também que se ele usou esses investimentos lá na fazenda, nas despesas lá do imóvel dele, se ele usou essas despesas lá no custo da propriedade rural, ela não pode agregar o custo do imóvel.
Entendeu, colega? Entendi. Concorda comigo, Gabriel? Fábio. Perfeitamente. Aí tem que observar se esse dinheiro que foi tomado emprestado foi aplicado na propriedade. E se foi lançado isso como despesa da atividade rural. Sim, foi colocado na imposto de renda como despesa na área rural. Tá, então ficou fácil. Agora, o que vendeu, apurou aí, eu já falei para você, a terra nua, pelo que está no ITR, e o excedente é receita da atividade rural. Certo. Fala, Fábio. Bem, tudo que foi falado aí, lá na Perguntas e Respostas no site da Receita, pergunta 496. Lá ele fala também se não tiver fácil de identificar separadamente o valor da alienação da terra com as benfeitorias, você vai lá no 516 e no 612. Então, está lá no Pergunta e Resposta. É 496, o nome da pergunta. Ótimo, também, Fabiano. Obrigada, viu? A segunda é sua também, Onilda. Isso. A segunda é minha também. O que a segunda minha é em relação ao funcionário doméstico. É o seguinte, ele foi registrado na carteira dele 1º de abril de 2009. Mentira. Como doméstico. E a lei é a partir de 2015. O que eu quero saber é o seguinte, a dúvida é sobre o aviso prévio. É baseado na admissão em 2009 ou a partir de outubro de 2015? Quem quer responder? Antônio Eudes. Antônio Eudes, fala. Tá, liga meu microfone aqui. O Nilton, você tem que observar a partir de 2009, que a lei, ela entrou obrigatoriedade em 2015, a partir de outubro de 2015, recolher obrigatório o FGTS e o social. Mas antes disso, já era obrigatório o empregador recolher o INSS, somente até, no caso, até setembro de 2015. A partir de outubro de 2015, passou a obrigatoriedade do social recolher FGTS e INSS. E a lei 13.200 e pouco lá, que criou o aviso prévio, ela diz para crescer 3 dias a cada ano de serviço prestado, mas ele não diz o marco inicial, ele diz que tem que ser acrescido a partir daquela data, os 3 dias de aviso prévio, no aviso prévio. Então, ele tem que considerar desde a data da admissão em 2009. Então, 2009 eu vou a cada ano mais 3 dias, né? Mais 3 dias. Tá. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta agora. No caso, o aviso prévio é 30 dias mais 3 dias a cada ano. Mas para me pagar, mas para que o funcionário ficar de aviso, ele tem que ficar só os 30 dias? Aí é o seguinte, a legislação não diz nesse sentido aí, ela diz que o aviso prévio tem que ser X dias, né? Às vezes 60 dias, às vezes até 90 dias, que é o prazo máximo de aviso prévio, né? A lei também é clara nesse sentido. Você acresce 3 dias, mas o prazo máximo de aviso prévio é 90 dias. Nas convenções, alguns sindicatos convencionaram que o funcionário trabalha os 30 dias, os demais dias são indenizados. Outros sindicatos já diz o seguinte, que o aviso prévio tem que ser X dias, mesmo que for trabalhado. No doméstico, ele não tem sindicato que o represente. Aí vai dos seus entendimentos também lá. No meu caso, alguns que tiveram cliente falaram assim, eu quero que trabalhe os tantos dias do aviso prévio, dias trabalhar. Outros não, vou indenizar. Vai ficar a critério aí, no meu ponto de vista. Como doméstico, então, tanto faz pagar os 30 dias, pagar tem que pagar desde 2009, claro. Se deu 39 dias, se deu 42, né? Mas gozar, pode gozar os 30 dias, de acordo com porque não tem sindicato, né? E se ele falar assim, não, se o aviso dele prevê 60 dias, o empregador fala, não, você vai trabalhar os 60 dias, a lei não está desobrigando ele de não trabalhar, não. E nem obriga ele a pagar, indenizando depois disso, não. Não, eu entendi também, tá, Antônio Eudes? Muito obrigado. Antônio Eudes. Sim, senhor.
Então a lei falou também o seguinte, porque o aviso prévio que é para que o empregado ache o serviço. Vamos supor que não, você vai cumprir, vamos supor, os 3 anos, os 3 meses. 3 meses. Aí o empregado começou a cumprir os 3 meses, saindo 2 horas antes, certo? Mas o empregado aí o empregado achou outro emprego. Aí, automaticamente, o empregador está desobrigado de pagar o resto? Pelo que eu entendo na legislação, sim. Lá fala o seguinte, que quando o empregado ele está saindo 2 horas mais cedo, ou os últimos 7 dias, né, quando ele tem aquela opção, ele tem que, se ele procurar encontrar um outro emprego, ele não tem a obrigatoriedade de cumprir o aviso prévio e nem de indenizar, nem de ser indenizado. Pelo menos é o que a legislação é nesse ponto. Certo. A outra coisa. É uma crueldade, do meu ponto de vista, mas a legislação não é clara nesse sentido, não. Você falou que é 7 dias. A orientação técnica lá, eu acho que a nota 10, a orientação nota técnica 10, número 10 do Ministério do Trabalho, também diz que quando o empregado pede demissão, aí é só 30 dias. Certo. Independentemente do prazo de aviso prévio que ele teria que cumprir. Tranquilo. Mas vamos supor que nesse caso específico ele for 3 meses. Aí você falou que a opção é de 7 dias. A opção não. O empregado pode optar pelos 7 dias. Nesse caso vai ser 21 dias? Não, senhor. Sempre é só 7 dias. Lá, inclusive a nota técnica do Ministério do Trabalho, ela fala nisso também, a nota técnica número 10 lá. Ela fala que ela é só os 7 dias, só dos últimos 7 dias. Tranquilo. Posso dar meu parecer aí, presidente? Mas surgiu uma dúvida aqui agora. Em relação, se caso o empregado pediu conta, então avisa só 30 dias? Só 30 dias. Ele só trabalha os 30 dias. Ah, beleza. A lei é bem clara nesse sentido. Tiver 5 anos aí ele vai mais, cada ano mais 3 dias, então não. Não, é só se ele pediu conta, é 30 dias. Agora, se o patrão mandou embora, 33, ou 36, ou 39. Aí o aviso prévio, quando ele é demitido sem justa causa, quando é dispensa imotivada, né, que fala, né? Então, acresce 3 dias a cada ano de trabalho. Cada ano, né? Presidente. Ronan, chegou a hora de eu colocar o remédio no olho, assuma aí que enquanto eu vou lá em cima e volto, tá? Ué, você vai falando as perguntas e eu vou só complementar isso aí, colega. Complementar o meu entendimento, aí, viu, Enzo? Também é o seguinte, se o empregado trabalhou 15 anos, ele tem direito a 3 dias por ano trabalhado, certo? Agora, ele não é obrigado a trabalhar 90 dias de aviso, porque seria abusivo. A empresa ainda demitiu o empregado e dá para ele o aviso que ele fique 90 dias de aviso. Aí da Justiça do Trabalho, tem participado de alguns audiências, o entendimento que é só 30 dias. Ele vai receber, sim, os 3 dias por ano, mas trabalhar 30 dias, certo? Isso é na Justiça do Trabalho, porque seria até abusivo, né? Se o empregador despedir o empregado, ele está despedindo o empregado, tudo bem, não quero mais o seu trabalho, não preciso mais, eu quero te dispensar. E aí ele aplicar para ele ainda um castigo de trabalhar mais 90 dias, porque ele tem os 3 dias por mês, aí na Justiça do Trabalho é um risco muito grande. Eu, por exemplo, coloco os 30 dias, que seria um castigo para o empregado, e eu acho que até nem a maioria dos empregadores não gostaria de fazer isso também, né? Dar um aviso para o empregado, que ele fique lá 90 dias de aviso. Fica ruim até para a empresa. Eu concordo do ponto de vista do senhor, mas se a legislação do trabalhista, se ele for lá e a Justiça provocar isso aí, senão ela não inclusive, você pode observar que algumas convenções que ela não obriga o funcionário à indenização. O do comércio, por exemplo, fala 30 dias e os demais dias são indenizados. Algumas convenções, elas são livres. Mas aí eu estou falando o seguinte, pela prática, costume nós, importador, é um segmento até bom o seguinte, porque eu já falo, você já vai estar dispensando o empregado. É até um risco para você, se você está dispensando, você não quer mais o trabalho, você ainda vai deixar 90 dias da sua empresa. Nesse caminho aí pode surgir outras coisas, outros fatos acontecendo nesse caminho do 90 dias. Mas tudo bem, colega, é só isso. Vamos à próxima. Seu Elis, canta aí para nós. Luiz Vieira, pode fazer sua pergunta, Luiz Vieira. Tranquilo. Boa noite, colegas. Boa noite. A minha questão aí é com relação à ECF,
que está acontecendo aquelas advertências lá, nos saldos e o SF, ele pega o saldo trimestral, né? Que é a apuração da empresa lá do lucro presumido. E o ECD, o saldo é anual. Eu pergunto aos colegas aí, como que... É advertência, não é erro, né? Não é uma coisa assim que dá para enviar. Mas aí eu gostaria de saber se os colegas estão enviando assim mesmo, com essa advertência, ou como que resolveu isso. Colegas, quem se propõe a ajudar o nosso colega Luiz Vieira? E vocês? A pessoa seria o Everaldo, né? Mas parece que alguém levantou a mão aí, quem foi? Vanildo levantou a mão. Sim, Vanildo. E depois o Eudes. Vamos lá. Essa questão aí, porque tem os controles lá, existem os registros que tem controles de saldo, independe dessa questão, tipo assim, a apuração vem lá da ECD, não é isso, da contabilidade? Isso. Tá. Lá foi feito, um arquivo só. Isso, arquivo só. Na hora de fazer a ECF, o programa lá, o software, ele vai fazer essas apurações dependendo do seu regime de tributação, e existem uns blocos lá que vai fazer essas apurações, se é trimestral, dependendo da forma de apurar, se é balancete, suspensão, redução, existem uns blocos lá onde faz esse controle de saldo para apurar o imposto de renda. Correto. É presumido trimestral, né? Então, tem uns blocos lá específicos para isso, de encerramento dos saldos para apuração do imposto de renda. Pois é. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, entendeu? Tem e não tem, porque a parte de apuração tem uns blocos lá onde tem os saldos para fins de apuração de imposto de renda e contribuição social. Não, correto. Ele busca os saldos lá, né, trimestral. Só que a apuração está batendo lá, né? Não, é porque ele compara os saldos que estão lá trimestralmente. Tem muita gente que no tem SF com o ECD. Tipo assim, ó, se eu sou trimestral, eu tenho que enviar 4 ECDs. Não precisa, você faz só uma. Porque existem os blocos lá onde vai controlar os saldos para fins de apuração de imposto de renda e contribuição social lá dentro da ECF. O que não pode ter a questão de mês picado para fins de ECF. Você pode enviar 10 de ECD, né? Você pode enviar um ECD para cada mês. Isso não vai influenciar. O que tem que ficar claro é a questão do plano de contas referencial, que você tem que parametrizar para fins de ECF. Tá? Não preocupa com isso, não. Essa questão assim de por que você enviou um arquivo só de ECD, mas sua apuração de ECF é trimestral. Você tem que conferir se ele está apurando certinho, se os saldos estão batendo. Porque esse controle de saldo, existem os blocos específicos para isso. Então, você quer dizer que essas advertências eu posso ignorar e enviar assim mesmo, né? Depende se tiver certo, se tiver correto os valores. Ou seja, você tem que ver, ou seja, procede, a sua apuração está certa, procede da sua conta, veio lá certinho a ECD, os valores, está batendo, ou seja, o seu lucro lá que ele está considerando para fins de base de cálculo está correto, o trimestre, porque essa advertência é porque um é um arquivo só e o outro é trimestral, entendeu? Deve ser por isso. Mas... Isso, é isso mesmo. O Antônio Eudes, depois o Fábio aí. Luiz? Vamos lá, Eudes. Oi. Luiz, pelo que você comentou aí, as advertências, já está aparecendo no fechamento do trimestre, no caso da apuração do imposto, ou é saldos de contas contábeis? Não. O que pode estar acontecendo? Muitas vezes acontece o seguinte, que às vezes a conta, ela por um descuido ou não, ela passou um saldo negativo ou saldo positivo no final do trimestre ou no final do mês, e aí quando você apura ECD, ela não aponta, mas quando você apura ECF, ela apura esses saldos que se tiver inconsistência. Ela diz o seguinte, que o saldo às vezes que não é compatível com a natureza da conta. Pode ser isso que aconteceu aí. Agora, quando ela é apuração no trimestre, que ela tem divergência, na apuração dos impostos, você pode observar, então, o seu fechamento da sua ECD, da sua ECF com a sua DCTF, que aí pode estar tendo divergência ali. Porque a ECD, igual você falou, ela puxa o saldo final. Perfeito.
E a SF, ela apura saldo trimestral, independentemente do regime de apuração, se ela é trimestral ou não, mas a SF, ela apura em trimestral. Correto. Mas pela essa comparação que o sistema dá, né, essa advertência, o SF está comparando com o ECD e não está achando, não está encontrando esse saldo, entendeu? Não está compatível. Pois é, mas aí assim, você clicou, você viu qual é a conta contábil, ou se é na conta de apuração certinha do imposto de renda, contribuição social, do PIS e do COFINS? E são as contas de tributos, contribuição social e imposto de renda, e RPJ, né? Mas, assim, estão corretos os valores. Está batendo com a DCTF, com a contabilidade, se fizer o SF lá, pegar o saldo do SF e comparar com o contábil, tá ok. Mas é uma questão de trimestralidade, pelo que eu estou entendendo, né? Ô, Luiz Vieira, sim. Pergunto, é advertência, né? Isso, é advertência. Se você for atrás da advertência do SF, o SCD, é aquela lá, eu acho que é chutômetro que eles colocam, que provavelmente o ano que vem as coisas vão ficar mais apertadas hoje, certo? Não se preocupe não, você pode apresentar tranquilamente, que até agora eu nunca achei erro, certo, que eles colocam lá como advertência e a gente detectar o erro. Nunca achei. Então, não, mas eu coloquei essa pergunta aí, mas foi por isso mesmo. Então, está acontecendo isso, né? A contabilidade está ok, está correta, eu uso lá o nosso programa, né? Mas deu essa advertência aí na questão de incompatibilidade de saldo, né? Tá bom, mas de qualquer maneira, você me liga para mim, eu vou entrar no TeamView contigo, mas só para desencar a consciência, mas é praticamente impossível a gente achar erro que eles colocam como advertência. Não, ok. Amanhã eu te ligo, então a gente dá uma Fábio, fala, Fábio. Fábio, você está mudo. Pronto. Com relação ao questionamento anterior, lá no E-Social, pergunta e resposta 0710. Vou demitir minha trabalhadora que trabalha há 3 anos para mim. Ela tem direito a 39 dias de aviso prévia doméstica, né? Mas quero que ela trabalhe os primeiros 30 dias e o restante será indenizado. Como fazer isso no E-Social? Resposta. O E-Social calcula automaticamente o aviso, ou trabalhado ou indenizado. O empregador poderá realizar os ajustes que considerar necessário, alterando o campo, data projetada para o término do aviso prévio indenizado. Ou seja, aqui detalhe, mas aqui deixa bem claro que pode fazer como eu te falou, 30 dias e indeniza o resto. O sistema da social já prevê e aceita essa modalidade. Vanildo, fala, volta novamente a outra. Porque às vezes pergunta isso lá no grupo, de erros de SF, SCD, essa situação é até difícil de você ajudar, porque depende muito de cada, às vezes você não vê a parametrização inicial lá da pessoa, então esse tipo de erro tem que pegar o erro ou mensagem lá e analisar ele e ver o arquivo, né? Até para ajudar o colega fica meio difícil. Tem. Por isso que eu oriento sempre procurar a empresa onde você gera a empresa de software, onde você gera o arquivo, que é o melhor lugar para você procurar suporte para esse tipo de erro. Mas ele está procurando a empresa de software, viu? É o próprio aí, é o presidente. É o próprio, tá? Vanildo, mas certa. Não, mas Vanildo, está correto a sua colocação aí. Realmente já aconteceu isso, está procurando um problema e está tudo a questão está na parametrização, né? Se tiver errado, não vai. Né? Beleza, ok. É igual o seguinte, o ano passado, certo? Quando a gente colocava assim, negativo com positivo, se o negativo maior, a somatória é negativa, né? É igual o débito e crédito agora. É débito e crédito, se o débito é maior,
o saldo da conta sintética, ele deve ser devedor, certo? Antigamente não tinha nada, só dava advertência. Agora, para frente, vai dar erro, tá? Vamos voltar agora, não tem mais nada aqui. Eu vou voltar naquela pergunta que eu fiz primeiro, discussão do 2003. A discussão de 2003. Certo? Então, eu vou passar para vocês aqui a discussão, o 2003. 2003, vou pegar aqui, tela inteira. O Bartolomeu levantou a mão, Everaldo. Fala, Bartolomeu. Fala, Bartolomeu. Antes de você entrar nisso aí, eu participei de uma live do CRC, não sei se vocês participaram, eu acho muito interessante, e ele passou para a gente o PowerPoint, Everaldo. Eu quero mandar esse PowerPoint para você, que é exatamente essa questão de fechamento SF, para você olhar direitinho, a gente pode até passar isso depois para o pessoal, tá? Tranquilo. Vou passar para você aí. Tranquilo. Vou mandar agora para o Wesley, tá? Eu agradeço, certo? Vamos estudar isso aqui, que é muito interessante todo mundo pegar esse arquivo. Exato. Vou fechar aqui. Ó, aqui está, o pessoal está vendo aqui? Estamos. Sim. Ok. Estão vendo aqui, ó. Então, isso aqui é a Instrução Normativa 2003. Olha só, a discussão que nós queremos da Instrução Normativa é exatamente essa daqui, ó. É o artigo 3º. Deverão apresentar o ECD as pessoas jurídicas, inclusive as equiparadas, as entidades imunes e isentas, obrigadas a manter a citação contábil nos termos da legislação. Esse é o. Parágrafo primeiro. As obrigações a que se refere o caput da CIL não se aplicam. As pessoas jurídicas optando pelo nacional tranquilamente, ou então nacional, ou então que tem aquele contrato do aporte. Então, essa aqui é tranquila, né? Não tem discussão, né? Agora, o problema nosso está nessa daqui. As pessoas inativas, tudo bem. As pessoas jurídicas imunes e isentas que oferirem no ano calendário receita, doações e incentivos, subvenções, contribuições auxiliares, convenções e ingressos semelhantes, cuja soma seja inferior a 4.800.000. Quem tiver receita superior a 4.800.000, ela está obrigada a apresentar o ECD. Concorda? Ninguém discorda, né? Correto. Quem tiver receita inferior a 4.800.000, ou o valor proporcional ao período que se refere. Então, essas empresas que tiver faturamento inferior a 4.800.000 não estão obrigados a apresentar o ECD. Concordam? Bem, concorda, né? Aí nós vamos para frente. Acontece o seguinte. Acontece o seguinte, pessoal, que fala aqui, lá no artigo, mais na frente aqui, ó, você pode apresentar. Aqui. Essa é a discussão. Aqui, ó. Parágrafo 6º. As pessoas jurídicas que não estiverem obrigadas, caso as pessoas jurídicas não estão obrigadas a apresentar o ECD, pode apresentar na forma facultativa, inclusive para atender o disposto no artigo 1179 da Lei 10.406. O que fala essa Lei 10.406? É que as empresas imunes e isentas, ela tem que fazer contabilidade. Beleza? Então, as empresas imunes e isentas, ela é obrigada a apresentar a contabilidade. Acontece que essas empresas imunes e isentas faz contabilidade, apresenta essa contabilidade no cartório, fez contabilidade, apresentou no cartório, e depois vai lá no SF e fala que é livre caixa. O Fábio já colocou que ninguém está obrigado, nenhuma empresa imunizante está obrigada a fazer livre caixa.
Acontece que as exigências do SF é tanto, certo, para fazer o SF, ele tem que colocar origem de recursos, origem de aplicação de recursos e muitas outras coisas que eles exigem lá. É mais fácil você fazer o ECD e apresentar esse ECD agora, aquele sindicato que não tem faturamento superior a 4.800. Fazer ECD, apresentar ECD, do que cumprir o que o SF exige, que é fazer o quê? Origem de aplicação de recursos, sem ter contabilidade. Como vocês falam, como alguém pode dissecar isso para nós? Fala que eu não estou vendo. Alguém quiser falar, pode falar. O Luiz Vieira e o Fábio querem falar. Fala, Fábio. Não, o Luiz Vieira primeiro, que ele é mais velho. Tá bom. Não, eu levantei a mão aí, mas é porque me deu uma dúvida. Um caso de uma empresa minha aqui, eu não sei se eu posso perguntar agora, entendeu? Ela não tem atividade, não tem receita, ela só tem despesa. Ela está investindo para depois obter receita. E eu peguei essa empresa e ela vem entregando o SD e o ECF. E aí eu vou continuar fazendo, não tem problema, né? Pelo que eu vi aí. Então, nesse caso, qual a personalidade jurídica dela? Ela é uma pessoa jurídica, pessoa jurídica limitada de... Então, está nesse artigo no ramo imobiliário. Está nessa, as pessoas jurídicas, inativos, assim consideradas aquelas que não tenha efetuado qualquer atividade operacional, não operacional, patrimonial ou financeira, inclusive a aplicação no mercado financeiro e de capital durante todo o ano calendário. Ela teve movimentação, então você tem que, infelizmente, parece, nesse artigo 3º, você tem que apresentar o SF, né? E o ECD, né? O ECD. E o ECF? Também. Também, né? Principalmente. Não, tranquilo, então eu estou cumprindo a regra. No hospital que ele internava o Ovídio, em Anápolis, que o Gilmar, não sei se você está dirigindo, entendeu? Que ia levar ele, era mais ou menos. Alguém pode falar? Pode falar. Já desativei aqui. Posso falar? Pode. Bem, o questionamento, pelo que eu entendi, é o seguinte: o Everaldo está falando que tem muitas empresas, entidades imunes, em que a pessoa entrega a contabilidade, registra no cartório a contabilidade, presta conta com o Ministério Público, igreja, por exemplo, entidade beneficente, e na hora de fazer o SF, estava, em vez de enviando a contabilidade primeiro no ECD, não enviava no ECD, amparada pelo que fala aí o parágrafo 1º da IN 2003, artigo 3º, lá que fala que a obrigação a que se refere o CAPT, ou seja, a obrigação de entregar ECD, não se aplica às pessoas jurídicas imunizentas que oferiram no ano calendário receitas, doações, incentivos, subvenções, auxílio, convenções, ingressos assemelhados, cuja soma seja inferior a 4.800.000. Então, ela não estava fazendo a ECD amparada por este parágrafo 1º do artigo 3º, que dispensava. Mas, na hora de entregar o ECF, como é que ela ia fazer? Vou entregar o ECF e não fiz a contabilidade. Aí, empurrava um livro caixa. Né? Porém, eu pesquisando no manual lá do ECF, né, eu vi lá no item 1.4, pessoa jurídica imunizenta. A partir do ano calendário de 2015, todas as pessoas jurídicas imunizentas estão obrigadas a entregar a ECF. As imunizentas, desobrigadas do Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, e que não estejam obrigadas a entregar a ECD, ou seja, com receita, doação abaixo de 4.800.000, deverão preencher os seguintes registros. Olha os registros que eles estão pedindo. O registro 000, abertura do arquivo digital, identificação, o registro 0010, parâmetro de tributação, o registro 0020, parâmetros complementares,
o registro 0030, dados cadastrais, o registro 0930, identificação do signatário da SF, o registro X390, origens e aplicações de recursos imunes isentos. O registro Y612, identificação e rendimentos de dirigente do conselho, identificação e rendimentos de dirigentes, conselheiros, sócio ou titular. Ou seja, não está pedindo em nenhum momento o livro caixa. Ou seja, não está dispensando da pessoa de ter a contabilidade. Ela tem a contabilidade, apenas, como ela fatura abaixo de 4.800.000, a Receita não está pedindo. Né? Ou seja, eu entendo por quê. Ela não tem interesse de fiscalizar essas igrejas. E o principal motivo, ela não quer, já com o seu banco de dados lotado, informações que ela não vai utilizar. Então, me manda a origem e aplicação de recurso, para mim está bom. Então, o entendimento que eu acho é esse aqui. Não tem que estar mandando livro caixa, porque no manual da SF, ele só se reporta livro caixa para a empresa do lucro presumido. Agora, como o Everaldo fala, se eu vou ter que fazer uma demonstração de origem e aplicação de recurso, e já fiz a contabilidade, é melhor eu mandar essa ECD com a contabilidade e depois mandar para o SF e pronto. Atendi a legislação. Alguém questiona? Correto, corretíssimo. Certo? Então, nós vamos agora orientar melhor do que as pessoas. Agora, essa daqui que é encrenca, ó. As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido, que cumprir o disposto no artigo, no parágrafo único do artigo 45, o que é esse parágrafo único do artigo 45? Fazer o livro caixa. Beleza? Então, as empresas, certo, que fizeram o livro caixa, ela está dispensada de apresentar o ECD. Tá? Mas... Inclusive, aqui mais embaixo ele fala, ó, no caso do registro 930, que é a origem de aplicação de recursos, para as imunes isentas que não estão obrigadas a entregar a ECD, que é aquelas que a gente falou, abaixo de 4.800.000, será exigida apenas a assinatura do representante legal. Ele nem exige a assinatura do contador. Agora, as imunes isentas que estão obrigadas a entregar a ECD, aí vai exigir a assinatura do contador. Pois é, Fábio, mas a minha preocupação é a seguinte, ó, que o Código Civil que o Código Civil falou? Pois é, mas aqui ele não está dizendo para a pessoa não fazer a contabilidade, ele apenas não está querendo um arquivo, ele está querendo só origem e aplicação. Ele não está dizendo, não faça a contabilidade. Tanto é que, se ele está pedindo a origem e aplicação, a pessoa está na obrigação de fazer a contabilidade. Se eu fiz a contabilidade, aí eu chego, pego, fico assim. É uma coisa meio enrolada, né? Então, eu só apresento mais ou menos, mas eu cumpri o que determinou a lei civil, que seria a contabilidade apresentada em cartório. A contabilidade apresentada em cartório talvez seja mais difícil, vai ter custo. Então, se eu tenho uma contabilidade mais ou menos, apresento o ECD, está resolvido tudo, eu não preciso nem sequer pagar mais o cartório, né? Só apresentar o ECD e pronto. Tá? Bem, o que eu quero aqui é o seguinte. Vanildo quer falar aí. Fala, Vanildo. Sabia. É aquele mesmo assunto da reunião anterior, até agora eu só não entendi onde é que diz na SCF que fala em livro caixa quando eu não sou obrigado a fazer esse não falou esse, o que o pessoal, o senhor acho que o senhor não escutou o que o Fábio falou, cara. Escutou, Vanildo? Eu escutei, mas o senhor falou que na SCF tem uma opção lá que marca livro caixa. Livro caixa. O pessoal estava apresentando, Vanildo, naquele dia, o pessoal estava apresentando o livro caixa. Não tem essa exigência. A exigência é que você faz. Eu pergunto, você fez a contabilidade, fez a contabilidade, você apresentou a contabilidade do cartório, apresentou? Então, para fazer o ECD, não tem exigência de fazer livro caixa. É só apresentar o quê? A origem é para os recursos, se for exigido. Pronto. Não precisa fazer no caixa. Agora, o que o pessoal está fazendo é o seguinte, apresenta a contabilidade do cartório e vai lá
no SF, coloca aquele do caixa, não pode. Tá? Mas isso aí, seu Everaldo, eu acho que é uma opção das pessoas, assim, se eu não sou obrigado a fazer ECD, eu posso fazer, eu estou fazendo contabilidade, eu estou fazendo o diário, estou registrando ele em cartório, eu estou cumprindo a legislação. Sim, mas eu pergunto para você, quer dizer que você, só para você assim, ó, eu vou registrar do cartório, a minha contabilidade está boa, eu vou registrar do cartório, eu vou chegar a pagar para registrar do cartório, sendo que eu posso fazer de graça o ECD, gente. Você não acha que não é incoerência, não? É opção sua. Você quer gastar? Gasta. O dinheiro é seu, o que eu posso fazer? Nada, né? Agora, eu tenho opção para isso, Vanildo. Eu tenho opção de apresentar o ECD sem qualquer penalidade agora, e depois de apresentar o ECD, eu posso apresentar o ECF, certo? Pronto. Vanildo. Oi. Lá no item 1.4 do manual da ICF, ele fala sobre as pessoas jurídicas imunizentas. E diz o que ele pede para elas. Isso aí. Tá? Então, ele não está pedindo livro caixa. Então, se ele pede a origem de aplicação aqui, para fazer a origem de aplicação, você tem que ter a contabilidade. Então, o pessoal está mandando livro caixa errado. Nesse caso. É que eu estou questionando, mandando errado. Tem muito contador, mas não é pouco, não tem muito. Parece que eles não lêem esses manuais, não quer saber disso, não. Ele quer que o software resolva tudo. A pessoa não quer ler manual, não quer entender as coisas. Mas por que nós estamos discutindo isso aqui, ô Vanildo? Exatamente porque eu estou vendo que o pessoal está fazendo errado, Vanildo. Por que eu quero discutir o negócio da lei aqui? Porque eu estou verificando que o pessoal está fazendo errado. Tá? Não é para você, não. Bom, esse caso específico aqui, ó. As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido, que cumpriram os dispositivos da lei. O que é esse artigo 45? Fazer o livro caixa. Eu posso fazer o livro caixa? Posso. Então, eu estou dispensada de apresentar o SF. Beleza, né? Essa é a discussão. Salvo, né, Veraldo? O quê? Se a distribuição de lucro lá... Não, essa em cima, beleza. Aí depois vem o parágrafo terceiro. A exceção que se refere o inciso tal, não se aplica às pessoas jurídicas que distribuam parcela de lucros ou dividendos, sem incidência de imposto ou sobre o rendimento da fonte. Se incide imposto, é o quê? É prolabore, é outra coisa qualquer, menos lucro distribuído. Beleza? Então, se você distribuir o lucro, o lucro dividendo, superior ao permitido, que seria aqui, ó, diminuindo o imposto e das contribuições, você está obrigado a apresentar o ECD. Aí, o seguinte, você está desobrigado a apresentar o ECD. Tá? Você não distribui o lucro. Não. Eu quero apresentar agora o ECF. Posso. Aí, mas eu quero pegar o meu livro diário e registrar a junta. Pode. E vou lá no SF, fala que é livro caixa. Tá certo? Aí misturou laranja com banana. Tá errado. Vanildo, tá certo? Vanildo. Oi. Você acha que tá certo isso? Não, eu não escutei, não. Estava procurando essa instrução aqui para me ver. A instrução 203. Ela fala o seguinte. 2003. Lá 203, né? 2003. Ela fala o seguinte, as pessoas, no artigo 3º, inciso, artigo 3º, parágrafo 1º, inciso 5. Ela fala o seguinte, as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido, que cumpriram o dispositivo do parágrafo do artigo 45, que seria fazer o livro caixa, então eu estou dispensado de fazer a CD. Fiz o livro caixa, estou dispensado de fazer a CD. Aí depois ela fala o seguinte, parágrafo 3º, exceção do que se refere ao inciso 5º do parágrafo, não se aplica às pessoas jurídicas que distribuem parcela de lucro
superior ao permitido. O que ele vai falar? É o imposto diminuindo, das contribuições que estiver sujeito. Então, é o seguinte, o que acontece? Aí, a pessoa não distribuiu o lucro, não enquadra nesse parágrafo terceiro, que está obrigado a fazer ECD. Não se enquadra, eu não distribuí o lucro. Certo? Aí, ele falou, eu fiz a contabilidade, eu vou lá na junta comercial, porque eu preciso apresentar uma licitação, e registro meu livro na junta. Aí, eu vou lá no SF e falo, não, eu já apresentei na junta, no SF eu vou falar que é caixa, pronto. Esse que é o problema, cara. Aí, é o que eu estou falando para ele, se você não está dentro desse parágrafo terceiro, está dentro desse aqui, você não distribuiu lucro nem nada, e quer fazer licitação, vai fazer, faz. Então, você chega está em tempo ainda, você não estava obrigado a apresentar o ECD, apresenta o ECD agora e faz o ECF para apresentação do ECD. Pronto. Tá legal? Porque aí é muita coisa, né? O cara faz livro, caixa, faz ECF, diz que é livro caixa, mas e apura lucro com base em contabilidade? Não falou isso. Olha bem, ele não apurou, ele não teve lucro distribuído, não apurou lucro na contabilidade. Ele disse assim, eu quero fazer uma licitação. A licitação pede balanço, não pede? Aí eu pego esse balanço, esse diário meu, vou na junta comercial e registro ele. Certo? Mas eu não estava, eu não fiz lucro distribuído, eu não estava obrigado, eu não estou obrigado a apresentar o ECD. Porque eu não distribuí lucro. Se eu tivesse distribuído lucro, eu estaria obrigado a ceder. Não distribuí lucro, todos obrigados. Aí, mas eu quero apresentar o livro diário na junta. Eu vou lá, apresento na junta. E vai lá no ECD, vai lá no SF e fala que é no caixa. Isso que é o problema nosso, certo? Entenderam? É uma bagunça danada aí, né, velho? E por isso que está bagunçado, que nós queremos chegar num acordo, num grupo de estudo. O certo é isso. Se eu não distribuir lucro, se eu distribuir lucro, eu sou obrigado a ceder. Se eu não distribuir, eu não preciso ir na junta comercial autenticar o livro na junta. Então, eu estou desobrigado de apresentar a CD? Estou. Eu posso apresentar ela agora? Posso. Eu posso apresentar ela agora sem qualquer penalidade? Posso. Apresento o ECD e apresenta o SF depois, até setembro, sem penalidade nenhuma, nem o ECD com penalidade. Concordam? Verão. Esse parágrafo é o terceiro, né? Terceiro. Ele está falando aqui, ou seja, é porque quando a pessoa está distribuindo lucro, sem fazer aquele cálculo de presunção, aí ele se torna obrigatório fazer esse Exatamente. Exatamente. Mas ele não distribuiu lucro nenhum. Tinha que ter uma comunicação com esse trem de junta e receita, esses negócios do cara ir lá arquivar uma coisa e aqui dizer que não é obrigatório, mas ele está fazendo lá para outra coisa. Mas acontece, nosso amigo Valdir, você não vive com esse pessoal. Eu convivo com eles e eles querem fazer desse jeito. Aí que eu estou pegando uma orientação, não faça não, gente. Teve gente que ficou com raiva de mim, certo? Com raiva de mim, eu quero só que você cumpra aqui e não quero mais nada de conversar com você mais não, tá bom? Certo? Desse jeito, cara, eu quero que você coloque o programa dentro do A4, né? Coloquei para ele lá, ele foi lá na junta comercial, autenticou porque ele quer fazer licitação e quer apresentar o SF com o Cílio do Caixa. Olha, brigou comigo por causa disso. Vocês entenderam? Ele quer que você parametrize o sistema para ele fazer contabilidade, mas na hora de gerar SF, ele quer gerar como livro caixa. Mas o senhor não pode fazer isso, não. O senhor tem que atender à legislação. O sistema não pode... esse negócio de fraude, fazer uma coisa para um e fazer uma coisa para outro. Tem que atender à legislação. Mas acontece... Olha bem, Ronildo, se eu fiz a contabilidade, eu vou lá na contabilidade, pior ainda. Tem um que foi o seguinte, que... Eu não posso ler no caixa, sabe por quê? Porque
o livro caixa é o disponível, que seria caixa e banco e aplicação, certo? Acontece que ele colocou, certo? Lá no plano de conta, as duplicatas receber como se fosse disponível, ó. Eu não sei como é que funciona o nosso programa, mas tem programas que fazem o quê? Eles dividem isso. Livro caixa é um módulo e contabilidade é outro. Ah, você quer fazer livro caixa? A SF vai buscar desse módulo. Se você tem negócio de contabilidade, é outro módulo. Ah, eu faço livro caixa. Pois é, mas acontece que nós pegamos, eu creio o seguinte, o teu outro programa pode fazer, mas fazer livro caixa é muito mais difícil do que fazer contabilidade. Então, é muito mais fácil fazer a contabilidade do que fazer o livro caixa. Então, a pessoa não quis, não. Então, ele vai lá no nosso programa, vai lá e pega o livro caixa. O livro caixa que ele quer, nada mais é do que o disponível. O disponível pega o banco e pega o caixa, faz o livro caixa, pronto, fica bonitinho. Verão, Fala. Fazer uma pergunta para os colegas presentes. Quem faz o livro caixa está contemplando toda a movimentação financeira, inclusive a bancária, dentro desse livro caixa? Por que eu pergunto isso? Porque, vez por outra, eu vejo atos da Receita excluindo empresa do Simples Nacional, retroagindo 5 anos para trás, porque não está contemplando a movimentação bancária dentro do livro caixa. Sim. E você lembra que nós tivemos aquele problema aqui na Receita Estadual, mesma coisa, estavam querendo excluir tudo do Simples Nacional por esse mesmo motivo. Deu um trabalho danado para a gente segurar o pessoal lá da Secretaria. Foi em 2012. Então, foi. Por isso aí surgiu aquela lei lá em função disso aí. O pessoal fica atento, porque de uma hora para outra parece o secretário da Fazenda doido aí. Então, todo o pessoal está de acordo aqui que não pode fazer isso, apresentar a contabilidade na junta e falar que lá no STF é livro caixa. Não pode, né? Todo mundo tá alinhado com isso, né? Concorda? Concordo, tá certo. Então eu vou, quando alguém perguntar, não, você vai lá no grupo de estudo, vamos discutir isso lá, certo? Se você tem um procedimento aí para fazer, tudo bem. Eu posso fazer, né? Se quer fazer, faça, né? Tá? General. Fala. O problema é o seguinte, uma coisa que os nossos colegas precisam entender, hoje todos nós, que nós não temos mais tempo para amador, não. O cara tem que se tornar profissional. É por isso que eu mandei esse PowerPoint para você, no seu particular, para depois a gente estudar e fazer para o pessoal. Aí, se precisar até chamar a pessoa, porque as coisas têm que ser feitas no dia a dia. As pessoas querem fazer tudo de última hora, tudo truncado, tudo qualquer jeito. Desse jeito. Não funciona assim. Então as pessoas precisam entender que o sistema é para trabalhar todo dia, fazer certinho. Então, por isso que eu mandei esse PowerPoint, é muito importante você pegar e dar uma estudada nele aí, ver direitinho, depois a gente... Vou olhar. Mandei no seu particular. Bem, pessoal, falta 20 minutos. Bartolomeu. Oi. Acontece, o que a gente vê do dia a dia, igual você falou, a questão do amadorismo, né? E o Vanildo, pouco hora também, comentou, as pessoas às vezes gostam de ler manual. E a gente vê no dia a dia aí, às vezes o colega, ele quer modelo de alteração de endereço para um contrato social. É verdade. O cara não pensa, não tem coragem de pensar como é que vai alterar um contrato social, ele quer um modelo de alteração de contrato social de endereço. E o tanto de gente que faltou aquela aula, a empresa começa na junta e igual na junta. O cara não quer fazer distrato. Então, assim, ela é completamente, assim, muito... É uma crítica, assim, é uma crítica que a gente faz, assim, mas a gente tem que pôr isso, trazer com uma realidade. Antônio Eudes. Oi. Esse caso foi interessante, o caso, cara. Eu dou sempre um modelo de plano de conta, né? Aí, um dia, o cara apareceu com o registrado na junta comercial, tudinho lá, certo? Com sócio da empresa minha, olha. Registrou na junta comercial, pegou o plano de conta, nem sequer mudou o sócio da empresa, gente. Tem sentido.
Então, é complicado. A questão aí, o senhor estava falando a questão de levar documentos para juntas, essas coisas. Um dia desse eu fiz eu mandei para uma determinada instituição bancária um balanço patrimonial e uma DRE de um cliente, foi apresentar o ECD, o banco rejeitou, porque aquilo lá não era formulário próprio para apresentar o balanço e o DRE. Porque aquele documento lá, aquele ali era um documento padrão da Receita Federal, não era do balanço de programa de contabilidade. Abraão, fala. É complicado. Everaldo, você falou aí que as pessoas às vezes te questionam aí, e o Antônio Eudes aí, o Antônio meu falou em profissionalismo. Você deve insistir, continuar insistindo para as empresas que é filiado ao sindicato, que é filiado ao nosso programa, para fazer a contabilidade e fazer o ECD. Esse é o caminho correto, esse é o caminho certo. Você está certíssimo em insistir nisso aí, entendeu? Então, quem às vezes achar ruim, é porque não quer se profissionalizar. Fazer uma contabilidade e fazer o ECD, e depois fazer SF, fica tudo mais fácil. Ainda não precisa registrar em junta nem nada. Então, parabenizo você, e você deve continuar insistindo nisso aí, certo? O sindicato deve continuar insistindo, porque esse é um caminho sem retorno. Ou faz, entendeu? Daqui uns dias o cara não faz, não vai conseguir fazer coisa nenhuma, tá certo? Parabenizo você nessa insistência e continua. Sobrinho, já tem 30 anos que a gente faz isso, não dá para desistir mais, não. 30, né? 40, rapaz. Fala, Vanildo, levantou a mão, Everaldo. Só Abraão colocou aí. Eu nunca vou esquecer de uma palestra que eu vi do professor Antônio Lopes de Sá a respeito desse negócio de contabilidade digital quando começou. Ele era defensor totalmente contra, porque ele acha que eu não tinha que estar mostrando para o governo as operações da empresa. O governo, se quiser saber, que isso lá na empresa e fiscalizasse. Ele era totalmente contra esse negócio de ter que mandar detalhadamente a contabilidade para o governo. Ele defendia, tu me tornou obrigatório, então eu vou mandar isso aqui meio assim que padronizado, resumido, você não vai conseguir entender, porque até quem tem marcas e patente, dependendo do que for, eu vou mandar um negócio detalhado para o governo, quem me garante lá que isso não vai vazar, que não vão copiar o meu produto, uma coisa que eu gastei milhões para desenvolver, eu vou mandar uma coisa de mão beijada, assim. Ele era defensor ferrenho contra esse negócio de SPED, o governo tinha que ir na empresa lá e fiscalizar, dentro da empresa, os fiscais, e cabe ao CRC fiscalizar os profissionais, de fazer a coisa certa, a contabilidade corretamente. Abraão. Abraão está mutado. Eu lembro dessa palestra, de defender essa tese aí, Vanildo. Já na época, eu fui radicalmente contra ele. É a evolução dos tempos, a evolução da tecnologia, facilidade da fiscalização, entendeu? O fiscal não tem que vir na sua empresa, não. Ele pode receber os dados lá. Então, a evolução do serviço público, melhoria do serviço público, contenção de custo, não tem como mandar fiscalizar todas as empresas do país, não. Não existe essa possibilidade com material humano. Então, eu nunca concordei com o professor Salá sobre isso aí. E isso é evolução, e nós vamos acompanhar a evolução. Não tem retorno, não, Vanildo. Eu acho que o Vanildo não era nessa época, não. Ô, Vanildo, tem a época um botecozinho que vendia pinga e cachaça lá no coisa. O fiscal chegava, pegava a nota por nota, certo? E olhando o livro lá se estava lançada, certo? Era assim que eles faziam. Gastava um tempão. Um dia eu cheguei, o cara chegou, a firma pagava boteco mesmo, certo? Aquela porcariazinha, comprar só pinga, cervejazinha, guaraná, certo? Aí foi, olha lá. Aí passou quase um dia lá. Escuta, eu falei para ele assim, escuta, será que não é prejuízo para o Estado você estar fiscalizando esse trem, não? Rapaz, o cara quase me processou, viu, por causa disso, certo? E virou um rolo, certo, esse negócio desse fiscal, certo?
e eu comecei a brigar com o fiscal e virou aquele rolo danado. Depois ele ficou sentado lá, olhando, vendo, aí depois ele falou assim, aí sentou lá o cara, né? Aí ele falou assim, Everaldo, você me desculpa, é porque eu estou com problema com minhas filhas, certo? E eu estou nervoso, certo? Olha, desse jeito. Outra vez chegou no meu escritório, eu tinha uma opção da Vila Nova ali, aí chegou o fiscal com a polícia lá. Entrou, tinha uma porta de vidro assim, que ela fazia assim, igual o bar, né? Abria e fechava. O cara entrou lá, eu quero o livro do seu fulano. Aí, mas o que foi? Que eu com o policial, aí o que foi? Não interessa, eu quero o livro dele. Aí eu falei assim, consegui, então não vou entregar não, eu vou levar lá para o delegado. Aí, peguei o livro, coloquei debaixo do braço, né? Aí o policial atrás, eu fui com um carrinho, eu tinha um Fusquinha, fui lá, ela na 68, 69 ali, né? Na 74. Cheguei lá, o fiscal estava na porta, aí o guarda, né? Eu subi com o livro, aí cheguei lá em cima pro delegado, o delegado chamado Davi. Aí, eu entreguei o livro pro delegado, aí eu saí e falei assim, ele falou assim, eu falei para ele, delegado, eu só gostaria de saber que se eu estou mexendo com algum contrabandista ou coisa assim, certo? Aí o delegado falou assim, vem aqui que eu vou te mostrar. Aí tinha uma faquinha em cima da mesa lá, e pegou a faca e estava na gaveta. Vem aqui que eu vou te mostrar. Ele abriu a fora, sai fora daqui. Mandou expulsar, expulsou lá da delegacia, né? Aí eu saí lá fora, não estou entendendo, vagabundo, desgraça, e xinguei esse delegado por conta é nome, certo? E virou aquela briga, ele era baixinho, certo? Eu apanhar, não apanho dele, não. Aí saí lá fora, e vocês trabalham tudo um cavalo, sem vergonha aqui, viu? E virou aquela confusão danada. Aí passou, aí eu fui atrás, eu vou processar esse delegado. Aí fui atrás do Zé Neves, que o Zé Matéria era advogado. Aí o Zé Matéria falou, vamos processar ele. Aí o Zé foi lá conversar com o delegado. Mas antes, deixa eu... Zé Neves é presidente do sindicato, né? Vamos lá conversar com o delegado. Foi lá conversar com o delegado, aí o delegado... Não, pede perdão para o Everaldo lá, sabe o que é? Porque é o seguinte, esse homem tinha um boteco junto... tinha um lote ali da Vila Nova, o delegado morava no lote, e ele tinha um boteco encostado no lote, ó. E o filho do homem estava namorando com a filha do delegado, olha. E virou aquele... Mas é isso aí que eu vou acertar mesmo agora, certo? Aí foi lá pedir perdão, aí o Zé Neves foi lá, você sabe, conhece o Zé Neves, aquela calma, larga disso, não vai dar em nada, certo? Tá bom, larga de mão, tá? Logo. Aí ficou por isso mesmo, certo? Mas virou uma confusão. Deixa eu falar uma coisa para vocês agora. O que está acontecendo agora? Vou falar para vocês. Na Receita Federal, não está tendo gente com habilidade e conhecimento, porque as pessoas mais idosas que estavam lá. O último concurso que foi feito foram 220 que foram para a escola, para a Exato. Desses 220, acho que tinham 5 ou 10 contadores. O resto tudo era advogado, não sei o quê. Passou no concurso, comprou resposta, sei lá o quê. Aí o que acontece? Eles não sabem contabilidade. Aí ainda fizeram aquela besteira de separar, de juntar a Previdência com o imposto de renda. Aí o que aconteceu? O Ari, você lembra do professor Ari? Ari? Ele era o responsável pelo INSS, ele fez uma cartilha que é aquela instrução normativa número 3. Né? Fez todo o que o fiscal do imposto de renda tinha que entender da legislação, mas o imposto de renda não fez para eles. Então, agora, o que acontece? O cara que está lá, que entende um pouquinho, toda hora chega um pica-pau lá. O que é isso? O que é isso? O cara não consegue trabalhar. Ele tem 10 gente que é auditor, mas não sabe. Eu confio assim, nossa, como é que você está aguentando isso aqui? Eu falei assim, rapaz, eu tenho que aguentar, mas eu já estou pertinho de aposentar, vou ficar livre disso. Eu pensei, mas como é que vai ver? Gente, profissional, que coisa que eu vou aqui. Eu vim aqui por causa de uma coisa que não tem nem necessidade. Não, você precisava ter vindo aqui. Pois é, e o cara disse que eu tinha que vir aqui. Mas, moço, eu já fiz tudo eletrônico, já está tudo pronto aí. Não, mas eu não entendi nada. Ah, meu Deus do céu. Aí, não precisa explicar nada, não. Pode deixar que eu vou resolver isso aqui. Deixa que o computador faz. Ele falou assim, ó, não adianta. O que está acontecendo? Não tem gente capacitada lá dentro para fazer o serviço. Não tem.
É igualzinho aqueles dois fiscais da prefeitura, quando surgiu o primeiro computador, fez as coisas, né? Eles chegaram no trabalho lá que eu trabalhava, nossa, olha, o débito bate com o crédito direitinho. Eu quase morri de rir, tive que segurar muito para não poder rir. Porque... Tá, pessoal, falta 10 minutos. Palomeu, o Betinho já aposentou? Quem? O Betinho. Da Receita. Não, eu não Quem vi lá. Quem lá era o Betinho. Não, eu não lembro se ele está lá mais, não. Mas lá tem umas pessoas, pessoas que é perigosa. Tem um caboclo lá que ele resolve o problema de todo mundo até hoje. Ele faz um escritório lá de lá, tem um punhado de gente, entende? E isso um dia vai dar um trabalho para uma pessoa aí. Que pegar trem na mão daquele cara é louco. Abrão, fala. Faz de tudo. Geraldo, tá encerrando o tempo aí. Eu queria só perguntar ao grupo aí o seguinte. Eu tenho que transformar a sociedade limitada de 3 sócios em um unipessoal. O processo é simples ou é mais ou menos igual àquele da EIRELI? Tem alguma novidade aí nesse, ou é simples de tudo? Posso ser direto? Pode. Fala. Pode ser direto. Sai 2 sócios, permanece um. Se trocar, sair os 3 e entrar só um, só transforma em unipessoal imediatamente. Exato. Sem problema. Transforma em unipessoal. Pode rachar a empresa de 3 unipessoal. É uma alteração simples e pronto. Não tem muita. Não tem aquele negócio de esperar. Da confusão toda, não. Você pode fazer o seguinte: se ela for permanecer por 180 dias para recompor o quadro, você tem que deixar aquela opção. Se não, ela já muda para unipessoal, já faz todas as alterações, né? Aí o último item lá já fala que é transformar em unipessoal e você já consolida o contrato depois de unipessoal automático para frente. Tranquilo, ótimo. A única coisa é o seguinte, os 3 têm que ter a certificação digital ou assinar por procuração algum deles, né? Isso aí. O 180 dias é opcional, né? É opcional, não tem necessidade mais não, porque agora criou a unipessoal, né? Então você pode deixar a unipessoal. Mas antigamente tinha, né, Wilson? Era obrigatório, né? Antes de criar a unipessoal, agora ela ficava unipessoal, mas por 180 dias, né? Tinha que recompor o quadro ou transformar em EIRELI ou individual. Agora, quando criou a sociedade unipessoal limitada, já pode transferir direto. Certo. Não tem mais a obrigatoriedade dos 180 dias. É do artigo 1033 do Código Civil. Beleza, então obrigado aí pela... Falar em unipessoal, falar em EIRELI, eu acho que é o seguinte, a maioria das EIRELI colocava aquele dinheiro lá, aquele sem salário mínimo, né? Sem salário mínimo, né? E não tinha o dinheiro. Como que fica isso futuramente, hein? Eu não sei se o cara continua tendo esse mesmo, né? Eles escaparam, porque agora vai morrer a EIRELI, né? Pois é, Carlos. Mas a pessoa física está com dinheiro lá e não tem o dinheiro. Everaldo, na pessoa física eu declarava como capital a integralizar. Eu tenho um caso desse aqui, eu declarei como capital a integralizar e na empresa eu também coloquei como a integralizar, que fez a intenção, mas não fez, não cumpriu a intenção e não existe unidade para isso. Agora você pode reduzir o capital. Integralizando aos poucos, entendeu? Aí foi integralizando aos poucos até completar, porque normalmente a empresa pequena não tem 100 mil reais para botar lá, né? Agora ela vai virar. Não tem jeito. Agora ela vai virar sociedade. A unipessoal agora você pode fazer a redução por ser o capital excessivo à atividade, não tem necessidade. Agora, no meu ponto de vista, é o seguinte, a EIRELI, se ela disse que tinha que integralizar os 100 mil reais, aliás, os 100 salários mínimos, vamos dizer 100 mil reais hoje em dia sim, um pouco mais de 100 mil, ela tinha que integralizar, não tinha que colocar a integralizar não, ela tinha que ser integralizado. Por isso que ela dizia que ela tinha que ser integralizado sem salário mínimo, é o registrado integralizado. Não tem que deixar integralizar, não. No contrato social, realmente é desse jeito, mas a pessoa não tinha recurso para fazer isso. Então você tem que fazer uma gambiarra, não tem jeito. Aí você vai preso, cara. Não, agora escapou. Pode ser preso o dono da empresa. Ele fez a intenção de integralizar, não integralizou. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que você não é advogado. Não tem nada a ver com o contrato, né? Entendeu? Ele não cumpriu o contrato. Como é que faz? Que sai da EIRELI. Vanildo, é sempre assim, ó. Vanildo, quer ver?
Não, é a respeito desse assunto. O negócio da DME, aí acabaram a Eireli aí, porque o cara tem que informar lá que é negócio em dinheiro, em espécie, né? Da espécie lá, ficava só aquela coisa fajuta, com a DME, tem que informar para a Receita. Falou, vamos acabar com isso aqui, então, esse negócio de Eireli, porque isso aqui é pura ficção, esse sem salário mínimo. Não, mas os caras tinham cópia. Não tem fiscal para fiscalizar, né? Bem, pessoal, olha, falta só 5 minutos, viu? Esse dia foi. Agora é o seguinte, eu estava percebendo o seguinte, que o pessoal não estava colocando pergunta, né? Agora eu vou pegar as perguntas, formular, vou pegar as perguntas, eu mesmo colocar também, né? Depois, se não der, viu? Eu coloquei 4 hoje, viu? Então, o seu Vanildo, o seu Antônio Edo, é obrigado, o seu Abrão, todos que estão aí, obrigado a colocar perguntas, certo? Para a gente discutir. Porque fica... Não, mas se a gente não tinha nenhuma dúvida para discutir, ué, então assim, a gente vai participando para poder resolver os assuntos dos colegas, vai pondo, ué. Pois é, mas se não tinha nenhum assunto, é só obrigado não, ué. Coloca um assunto lá, ué, qualquer, ué. Dizer que você não teve nenhuma dúvidazinha durante a semana. Não tive, graças a Deus. Opa, então faz assim, coloca aquela que você resolveu para alguém, pronto, né? Essa semana mesmo eu já resolvia, hoje mesmo resolvia para o colega aí, querendo o termo de retificação de ECD. Então, assim, teve algumas coisas que a gente resolveu esses dias aí para os colegas. Everaldo, tem uma secretária que chama Google. A Google. Então eu, antes de fazer os questionamentos, eu consulto tudo lá, pesquiso lá, porque hoje você tem uma facilidade tão grande de descobrir a coisa via internet. É o seguinte, tem uma secretária aí que te responde milhões e milhões de coisas. Então, antes de eu gerar a pergunta, eu pesquiso primeiro para... Fala o seguinte, o pessoal faz a pergunta para o Fábio, ele abre o Google lá e dá a resposta bonitona, certo? O cara fica satisfeito. Mas será que o pessoal não está sabendo que está naquele grupo, não? Eu não sei o que tem naquele grupo lá, o que você não pergunta que ele não responde. Pois é, o Fábio tem resposta para tudo, né? Mas é o do Globo. Eu pesquiso primeiro, depois tendo dúvida, tem alguma dificuldade, aí eu vou para o grupo, né? Mas você está certo, porque a dificuldade de Everaldo, nós estamos na estrada há muito tempo. E tem quem está começando hoje, tem aí pouco tempo, as dificuldades desses são grandes, né? Queria eu, quando estava começando a profissão, ter um grupo desse para mim que fazer os questionamentos. Era. Era. Então, hoje, as pessoas que me ligam aqui sobre atividade rural, as coisas eu falo para ele, você está participando do grupo na terça? Não, então aqui, liga lá, fala com o Everaldo, você participar do grupo, que você vai tirar muitas e muitas dúvidas suas lá, vai te ajudar muito, né? Então... a gente, às vezes, já está acostumado, né? Primeiro ler, estudar e pesquisar para depois aí questionar. A pessoa tem preguiça de participar? Tem preguiça de ler, estudar e participar. Muito mais aí. Falou, pessoal. Então, até terça-feira, se Deus quiser, né? Se Deus quiser. Boa noite a vocês. Boa noite a todos. Uma boa semana. Boa noite, falou. Boa noite aí, colegas.